Agar tinha um vínculo de confiança de Sara diferente de outras. Por quê? Porque na cabeça de Sara ela pensou: preciso de alguém de confiança para poder colocar na cama do meu marido. Ou seja, essa pessoa vai entrar na nossa intimidade. E lembra o que ela falou com Abraão? Ela disse assim: Abraão, deita com a minha serva e dela vai nascer o filho. E Abraão fez esse sacrifício, tadinho. Mas outro dia a gente fala disso. Aí isso vai acontecer e Agar vai deitar uma única vez na cama de Abraão, o pai de uma grande promessa. Não porque ela era uma prostituta, não porque ela era uma mulher interessada ou endereçada a qualquer outro motivo, senão uma única coisa. Qual, Camila? Obediência. Sara, o pedido de Sara não é um pedido. O pedido de Sara, que é conhecida como sua senhora, é uma ordem. E uma ordem que não pode ser negligenciada. Agora, para você que talvez ficasse pensando: Agar não teve problema nenhum em fazer isso. Primeira coisa, ela era bem mais nova do que ele. Segunda coisa, ela já estava debaixo da tutela e dos serviços de Sara e de Abraão há muito tempo. Era complicado ela olhar para um homem idoso como Abraão, e vê-lo apenas como homem e não apenas como patriarca de toda a sua casa e esposo de Sara. Então não pense por um minuto, tentando romantizar o contexto, que isso foi fácil para Agar. Debaixo de ordem e de determinação de sua senhora, ela vai uma única vez e concebe. Ela engravida, é dado o tempo determinado para saber se aquela situação foi efetivada, e foi efetivada através de uma gestação, e ela passa a gerar. Só que ela foi comprada, foi levada como serva. Ela não sabe o que é ter vida de senhora. Agar não sabe o que é ser livre. Agar nunca foi portadora de uma promessa. Deus nunca visitou Agar e lhe deu uma promessa. Ela nasceu e cresceu, e no seu período de crescimento, doutrinada como serva, comprada como escrava, para viver debaixo de uma situação de serviçal. E agora ela não tem condições psicológicas e nem maturidade alguma para aparentemente saber determinar até que ponto ela é serva e até que ponto agora ela é senhora, haja vista que está carregando um fruto do seu Senhor. E ela não vai lidar bem com isso, não. Tem gente que só de ser pobre e ficar rico já não sabe lidar bem com isso. Você imagina o nível de patente a qual Agar está sendo submetida agora. Por ela carregar um filho de Abraão, você pode ter certeza que ela já não dorme no mesmo lugar que ela dormia. Você pode ter certeza que ela já não come a mesma coisa que ela comia. Você pode ter certeza que o tratamento mudou, porque há no ventre dela agora um fruto de Abraão. Agora, qual foi a aliança que Deus fez? Deus fez uma aliança com Abraão. Então todo aquele que se aliançar a Abraão, se aliança automaticamente ao Deus de Abraão, voluntária ou involuntariamente, direta ou indiretamente. E não sou eu que estou dizendo isso, é Gênesis 12. Quando o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa, dizendo que multiplicaria a sua descendência, que tornaria ele, que daria uma terra próspera a ele e a sua descendência. Isso é promessa. Completa para mim, por favor. Isso é. Quando Deus faz uma promessa a você, Ele não tem obrigação nenhuma de se aliançar a você. Ele pode muito bem te fazer cumprir aquela promessa sem que Ele esteja aliançado com você. Ele, por exemplo, não disse a Moisés: a terra que eu na peregrinação da saída do Egito para a conquista de Canaã. Ele não disse a Moisés, irado pela rebeldia e dura cerviz do povo. Ele não foi ter uma conversa tete a tete com Moisés. E ele não disse: Moisés, a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria, eu vou cumprir, mas a minha presença não vai mais com vocês. Eu não vou. O que ele está dizendo? Vai haver cumprimento de promessa, mas não vai haver continuidade de relacionamento com essa geração. Então Deus pode fazer cumprir promessas sem se sentir obrigado a manter-se no relacionamento. Compreenda isso. Só que o que Deus fez a Abraão não foi só uma promessa. O texto de Gênesis 12 continua, e ele diz o quê? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Se fosse numa linguagem do populacho bem carioquês, para todo mundo entender, Deus estaria dizendo assim para Abraão: ó, não gostou de você, não precisa gostar de mim. Agora, se gostou de você, não precisa nem me conhecer. Se te abençoou,
é o suficiente. Eu me sinto abençoado por quem te abençoa, Abraão. Eu me sinto perseguido por quem te persegue, Abraão. Porque quem fizer qualquer coisa a você, seja de bom ou seja de ruim, estará fazendo isso é aliança. É Deus dizendo, pegou para você, pegou para nós dois. Por que a promessa de Isaac demora 25 anos para se cumprir? Porque na verdade, o texto diz que Deus amou Abraão e começa chamando ele de servo, mas muito antes do cumprimento da promessa, termina chamando ele de amigo. E quando foi que Abraão desenvolveu esse relacionamento com Deus? Quando recebeu a promessa? Não. Quando começou a caminhar com Deus, independente do cumprimento dela. É no caminhar, é na caminhada que Deus vai dizendo, sabe por que eu ainda não cumpri tudo que eu te prometi? Não é porque eu não tenho poder para fazer, não. Inclusive, eu estou aparentemente protelando o cumprimento de umas promessas. Não é nem porque eu não posso te dar, nem tanto porque você não pode receber, mas é porque eu estou amando desenvolver relacionamento com você, independente daquilo que eu te prometi, independente daquilo que eu disse que te daria. É sobre isso. Por exemplo, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12 e diz para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus já sabia qual era a terra, sim ou não, igreja? Mas Deus disse para Abraão qual era a terra? Deus não disse para Abraão qual era a terra, mesmo sabendo qual era a terra. Porque isso não é sobre aonde Abraão vai chegar, isso é sobre como Abraão vai caminhar com Deus até lá. Não é sobre aonde chegamos, é sobre a forma que decidimos caminhar até chegar lá. Jesus nunca disse eu sou o destino, mas nunca disse. Ele dizia eu sou o. Porque não é sobre a sede de chegar, é sobre fazer uma caminhada que glorifica a Deus antes mesmo de entrar lá. Por que o Senhor queria destruir a geração que antecedia Josué e Caleb no deserto? E de fato destruiu. A viagem de 40 dias demorou quanto tempo? E todo um ciclo geracional, porque 40 anos fala do nascimento e da perda de um ciclo geracional. O ciclo geracional que antecedia Josué e Caleb pereceu completamente naquele deserto. Por quê? Porque eles não queriam caminhar com Deus, eles só queriam chegar. Quem só foca onde Deus disse que ia chegar, perde-se muito antes de atravessar a linha. Muito antes. Olha o que Jesus diz. E disse Jesus aos seus discípulos, Mateus 16, 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo, que qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Mas qualquer que motivado em me seguir perder, já. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos interpretar o texto rapidinho. Se você quiser vir com o pensamento de ganhar, você é perdedor mesmo que chegue aonde queria. É isso que ele está dizendo. Agora, se para chegar aonde eu disse que te levaria, ou aonde eu estou, você tiver que renunciar no caminho, considere-se vencedor antes de chegar. É isso que ele está dizendo. Pois de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso perder a sua alma. Então veja, não é sobre saber aonde ele pode me levar, é saber se ele vai caminhar comigo até lá. E aí não é a promessa dele que determina isso, mas a maneira como eu administro o nosso relacionamento até que ela se cumpra. E Camila, e aí, depois que ela se cumpre? Normalmente a hora certa de quem Deus não quer destruir relacionamento para cumprir promessa. Ei, não peça a Deus para se apressar. Não se apresse em viver o cumprimento das coisas que Deus falou. Tem gente que está desesperada, você sabe por quê? Viveu o cumprimento e Deus não ficou na terra que lhe deu, mas antes deu tchau. Fiz minha parte, agora segue aí. E aí eu te pergunto, tem como seguir o cumprimento de uma promessa que foi feita por um Deus maior do que a gente? Haja vista que não foi feita na proporcionalidade do nosso tamanho, mas na proporcionalidade do nosso Deus. Camila, eu não entendi nada, vai entender agora. Como é que uma plataforma como eu e você
vai sustentar uma coisa que saiu da mão de Deus, sem que a mão de Deus dê sustentabilidade a essa plataforma. Então esse é o perigo de viver uma vida focado no cumprimento de uma promessa e não entender que ela só foi um chamariz para aprendermos a desenvolver relacionamento com Deus. Aí você chega na casa que queria morar, porque dinheiro compra casa, mas sabe o que dinheiro não compra? Lar. Só Deus constrói lar. Aí você dorme no colchão mais caro que o dinheiro pode comprar. E o Zé, que ainda está no colchonete, tira onda, porque ele tem o melhor sono da vida dele. Tudo que você queria ao chegar nesse big colchão não era ter um colchão, era poder dormir em paz. Sapatos que determinam o auge da sua vida bem-sucedida, monetariamente falando, mas pés que não sabem para onde vai. Tem gente que está andando de chinela havaiana tirando onda. Até porque chinela havaiana não está barato não. Mas está tirando onda por quê? Porque não é sobre o que eu calço nos meus pés, mas se eu sei para onde eu estou indo, com quem eu estou indo e aonde eu vou chegar. Homens e mulheres podem se conhecer por afinidade e se casar por afinidade, mas casamento, quem sustenta é Deus. Eu falei para uma amiga esses dias, perguntei para ela, eu disse assim: o que tu acha que sustenta casamento dos crentes? O amor ou o temor? Ela na hora, sem titubear, o temor, é claro. É o voto, é o Senhor que honra, e é o Senhor que acrescenta, e é o Senhor que faz. O que fez hoje aqui enquanto o pastor orava, tocando no casamento, libertando, abençoando, fazendo o amor ser realidade e não uma promessa. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Salomão disse assim: com esforço se constitui a casa, mas a esposa é o favor do Senhor. O que ele está dizendo? Homem, trabalhe para construir uma estrutura, mas família, quem dá é Deus. Então tudo é sobre o caminho e não sobre a chegada. Por exemplo, quando você recebe de Deus uma promessa e só fica pensando na chegada, quando eu tiver dinheiro, quando eu terminar a faculdade, quando eu me casar, você está protelando a felicidade que Deus já te deu agora. Porque Ele está dizendo, tua alegria não é você chegar lá onde você queria, mas é saber que eu estou caminhando contigo até lá. E aí você não precisa chegar lá para dar culto em ação de graça. Eu vou falar um negócio que Deus está mandando eu dizer aqui. Lembra quando tu não precisava alugar salão para fazer culto de graça? Lembra quando tu comprava o pão, a mortadela, o refrigerante e falava, vambora, é culto de ação de graça. E o povo ainda dizia assim, mas por quê? Recebeu uma bênção, você diz, não, estou vivo. Deus tem me livrado do laço do diabo e eu quero render graças a Ele. É caminho. Agora veja, então a aliança é muito mais importante do que promessa ou do que o cumprimento dela. E aí dentro desse contexto, o que Deus está garantindo para Abraão? Quem colar com você, cola comigo. Então a sombra da árvore de Abraão, só para você entender, ela é tão grande que ele tem que selecionar até quem fica na calçada dele. Não é para todo mundo que a cadeira da mesa pode ser puxada. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a seletividade no evangelho, sim. O mundo mais do que nunca ama falar de democracia, mas se pregássemos a Bíblia do jeito que é, compreenderíamos democracia como a liberdade com que Cristo nos libertou. Para quê? Para não vivermos, como disse o pastor, aprisionado pelas reputações e pelas opiniões que as pessoas têm ao seu ou ao meu respeito, na preocupação de que precisa se agradar a todos e a tudo o tempo todo. Se pregássemos o Deus não democrático, mas teocrático que Ele é, eu temo que ficássemos poucos nós aqui nessa noite, ou em qualquer lugar que se destine a falar de um grupo, de uma maioria. Então veja isso. Qualquer pessoa, qualquer uma que Abraão trouxesse para perto, ele colocava Deus sobre sua responsabilidade. Foi o que aconteceu com Agar. Agora, você vai ver Deus execrando Agar
como fez Sara quando percebeu que ela gerou? Olha o que aconteceu. A barriga dela começou a crescer e ela percebeu que não estava pronta para aquilo, e ela não sabia se comportar dentro daquele contexto. Olha para mim. Existem cumprimento de coisas que só estão preparado para as almas que receberam a promessa. Tem gente que vai ver Deus te prometer, mas quando cumprir não vai estar pronto para ver o cumprimento. Porque tem pessoas que só estão aptas para caminhar com você, enquanto o que Deus disse é uma espera. Guarde isso. Quando cumprir, imediatamente elas não sabem mais como se comportar dentro de um cenário de cumprimento. Elas só sabem se comportar dentro de um cenário de espera. Escute, esse era basicamente o caso de Agar. Ela não sabia como se comportar porque ela foi comprada como escrava. Abra a boca aí comigo, ela foi comprada como? Só que por causa do vínculo de confiança que Sara tem com ela, o tempo todo você vai ver Sara dizendo assim: deita com Agar, minha serva, e da minha serva nascerá um filho. E o que é serva? É diferente de escravo? É serviço com dignidade. Há respeito mútuo. E na escravidão não. Agora perceba isso. Quando Sara quer que Agar faça algo que envolve ela lhe chama de serva. Completa aí para eu ver que você está entendendo. Quando Sara queria e ordenou que Agar deitasse com Abraão para tomar o filho que dela nascesse, ela disse: deita com a minha. Vai ouvindo. Mas quando Agar, não sabendo se comportar, e Sara também não, porque percebeu que entrou num vento, e ela começa a espremer a Agar não vai saber se comportar, e ela foge para o deserto de Sul. Gênesis capítulo de número 16. Vendo que sua senhora a espizinhava, vendo que sua senhora a maltratava. Ora, Sara, se tu já maltratava Agar, e se Agar já não te servia, por que tu não mandou ela embora? Porque ela não tem autoridade de mandar embora alguém que carrega uma semente de Abraão. É por isso que você tem que vigiar para quem você traz para a sombra da tua promessa, porque você empodera pessoas que não estão prontas. Então vigia. Então o que ela fazia nesse caminho? Esmiuçava, implicava, perturbava. Abra a boca comigo e diga: pressão psicológica. Diga, pressão psicológica. Quem não tem autoridade para te tirar do lugar que a sua gestação te colocou, vai pressionar você psicologicamente. Por quê? Porque quando você conquista uma bênção num lugar, se é a pessoa que viu você gerando o que está gerando não suportar o que você está gerando, ela sabe, ele sabe que só Deus pode te tirar dali. Só Deus. E mais quem? Mais uma pessoa. Quem? Você. Então o que o adversário vai fazer? O que a mulher rixosa vai fazer? O que o coração de uma mulher ofendida e magoada vai fazer? Vai fazer de tudo para te pressionar psicologicamente, para que você tome a decisão de abrir mão do que nem pediu, mas recebeu. Quando você gerar algo que não era prometido, mas que aconteceu pela conexão de um relacionamento com Deus de alguém, tudo o que vão fazer é colocar na tua cabeça que não foi preparada para viver o cumprimento de uma promessa, que você também não vai dar conta da administração dela. Então renuncia a tudo e vai-se embora. No mundo espiritual agora mesmo, demônios não estão dizendo fica. Sabe o que eles estão dizendo? Vai embora, abre mão de tudo, larga tudo, deixa tudo. A palavra que normalmente as pessoas que estão passando por processo de humilhação costumam ouvir quando é indevido o que lhes aconteceu, normalmente a primeira palavra é: você não precisa disso, larga isso, sai disso. Só que o Senhor te trouxe hoje aqui para avaliar a história de Agar. Continue comigo. Desesperada porque não estava pronta para aquilo, ela fugiu. Bora que eu já vou para o capítulo 21. Desesperada pela maneira como Sara lhe maltratava, ela fugiu. Então complete aí. Desesperada pela maneira como Sara lhe tratava, ela fez o quê? Ela fez o quê? Ela fez o quê? Fugiu. Olha para mim. Fuga não é ato de liberdade. Desistir de um ministério não é ato de liberdade. Abandonar o departamento que o pastor te confiou por causa das crises que estão acontecendo lá não é ato de liberdade. Olha para mim.
assinar o divórcio, achando que agora você vai ser livre. Escute, eu não estou dizendo que isso não acontece, mas o que eu estou dizendo é que divorciar-se não é um ato declarado de liberdade. O diabo quer confundir a muitos de nós, porque as maiores prisões não são as cadeias dos vícios declarados aonde estão as suas algemas. As maiores prisões são aquelas que aprisionam a nossa própria mente, nos tornando carcereiros de si próprio. E se eu te disser nesta noite que a chave da tua corrente está na tua mão? Porque Deus está dizendo: não dê a pressão que o mal está empregando sobre você a resposta que ele deseja. Ora, avaliando dentro de um cenário profético, porque o espizinho que eu não posso mandar embora? Porque por mais que eu não goste, a verdade é que agora H tem um lugar por causa do que gerou. Então, já que eu não posso mandar ela embora, o que eu faço? Eu vou espizinhar. Por quê? Porque eu sempre vou empregar pressão psicológica em quem eu não posso tirar do lugar que está. Todas as vezes que teu adversário não tiver autoridade para te remover do lugar que você está, ele vai empregar pressão para que você fuja. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Fuga não é liberdade. Pare de fugir do chamado. Pare de fugir do ministério por causa da pressão. Pare de fugir do casamento por causa da pressão. Ficou achando que casamento era filme da Disney? Não, meu irmão. Tá mais pra Tom Cruise e Missão Impossível. Mas no final é vitória e alegria, porque Deus ama as famílias e peleja por elas. Eu tô sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui. Me ajude a ministrar isso agora. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Vem. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta dessa pessoa e vai dizer para ela: pare de fugir. Agora mesmo. É 1, é 2, é 3. Abre os braços e diga: pare de fugir. Agora mesmo. Pare. Você não é cachorro para sair assustado. Você não é filho sem pai para colocar rabinho entre as pernas e ir embora. Devolve a pressão, vai para cima, porque o lugar que você está não pode ser removido por ninguém até que Deus determine para onde você vai. Pare de fugir. Olhe de novo para alguém e diga: não fuja. Tá fraco, diga: não fuja. Tá fraco, diga: não fuja. Porque sabe o que vai acontecer se você fugir? Sabe o que vai acontecer se você fugir? Vai acontecer o que aconteceu com H. Fugiu e foi parar no deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Sabe o que significa Sur? Muro. Responda aí, Lagoinha, o que significa Sur? Significa o quê? Toda vez que você sai de um lugar que Deus não te autorizou a sair, o máximo e o mais longe que você consegue chegar é de cara. Não tem porta aberta para quem foge. Não tem destino para quem foge. Talvez você diga: Camila, é complicado falar de fuga porque, por exemplo, o anjo mandou Maria e José, por exemplo, descer em fuga ao Egito. Quando o céu manda é direção. Quando é pressão psicológica é medo. Deus não apoia fugas baseadas em medo. Elias fugiu de medo de Jezabel. Foi por isso que ele foi parar dentro da caverna. Deus falou para ele: fica aí que eu vou pelejar por você. Foi assim? Volta. Unge Eliseu em teu lugar. Eu acho lindo porque a narrativa diz assim: volta pelo caminho que tu vies. Olha o que Deus está dizendo. Quando tu pega de ida um caminho que eu não te dei, é por ele que tu volta.
sem atalho, sem rota. O anjo vai aparecer para Agar no deserto de Sur, que significa o quê? Numa hora que ela achou que ia morrer porque não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, ela não tinha um plano. Ela não tinha um plano de fuga, porque quem sai do lugar por pressão psicológica não faz plano, sai em desespero. O que prova que sua conduta não era imoral. Porque se fosse, ela ficava por tudo que Abraão era, por tudo que ela tinha. Mas ela não fica. Na fuga, o anjo aparece. Você me ouviu dizer, Agar era egípcia. Então vamos lá, qual era a nacionalidade de Agar? Ela era o quê? Qual era a sua linguagem, seu idioma original? Hã? Sim, egípcio. Mas quando ela vê o anjo de Deus que aparece para ela no deserto, ela não fala em egípcio, ela fala em hebraico. El Roi. Eu vi o Deus que me vê. Ela está chocada, porque para ela esse Deus só apareceria para... Ela está com a cara queimada do sol e eu te pergunto, cadê o Deus Ra? Não adianta, irmão, no deserto só El Roi. El Roi, eu vi o Deus que me vê. Aí o anjo responde assim: e o Senhor te ouviu, ou o Senhor ouve. O que isso significa? É o nome que ele dá para Ismael. El Roi, eu vi o Deus que me... Aí ele vai dar outra sonografia do filho que ela carrega. Olha para mim. Todo nível de perseguição que você vive não tem a ver com quem você é, tem a ver com o que você... Você sabe por quê que está doendo? Irmã, não era para a cor da tua pele incomodar tanto assim. Não é questão de cabelo, de conta bancária ou o jeito que você se veste. Você não está vendo que existem pessoas que são semelhantes a você, mas não são perseguidas como você? Porque não tem a ver com quem você é. O problema é que a vaidade do teu ego faz você achar que é por causa de quem você é. Mas não é, filha, não é, filho. É por causa daquilo que você é. Segunda coisa, você diminui o que Deus te permitiu ter. Você pensa assim, ai meu Deus, isso tudo por causa de um filho. Escute, olha o que o Senhor diz para ela: porque no teu ventre também há uma nação. Você pensa assim, o que eu carrego é para mim, o que eu carrego é para minha casa, o que eu carrego é para os meus. Ai, Deus salvando a minha casa, está tudo bem. Só que Deus está dizendo, o que você carrega tem área, tem poder de envergadura para entrar na tua comunidade, na tua cidade, na tua nação. E é por isso que você não pode fugir, por causa do que você carrega. Passa por você, mas não diz respeito só a você. Então aguenta aí que você não vai morrer não. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, aguenta aí que você não vai morrer não. Eu vou te dar ultrassonografia do que você carrega. Eu vou te mostrar que o que você carrega é maior do que o que você pensa. Ele disse, Agar, o que você carrega é um menino. Ele se chamará Ismael, que significa o Senhor ouve. Enquanto ela diz o Senhor vê, ele responde ao dizer que o nome do menino é Ismael. E ele ouve, sabe o que está dizendo? Ele é testemunha do que você está passando. Ele não só vê, ele também ouve. E tudo que ele vê e ouve, ele considera. Dê uma boa notícia aí para alguém e diga, Deus está vendo, está ouvindo e está considerando. Quem aqui já foi testemunha de alguma coisa que viu, mas não pode falar o que viu? Ouviu, mas não pode dizer o que ouviu, porque você não tem autonomia, autoridade para poder entrar na situação. Aí você vê, mas não fala. Você ouve, mas não fala. Mas Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, volta. Por quê? Porque eu estou vendo, estou ouvindo, eu estou considerando tudo que você está passando. E Deus não é testemunha passiva, Deus é testemunha ativa. Ele está dizendo, se eu vi e ouvir, eu vou fazer alguma coisa. Eu não estou inventando. Quando o povo de Israel, 400 anos em escravidão no deserto, no Egito, perdão, como é que o Senhor reage no livro do Êxodo? Vi, ouvi e fiquei parado? Não. Vi, ouvi e deixei para lá. Quem conhece
conhece o texto sabe o que ele diz: vi, ouvi e desce para livrar o meu povo. Deus está dizendo: você está acostumado com quem vê e não faz nada, quem ouve e não pode dizer nada, mas eu vi, ouvi e tenho planos para a tua vida, planos para o que você carrega. For life is now without me, so I should give all the kindness and surrender. All alone, these white walls were my prison, isolated from the